Fala pessoal, estamos hoje aqui em mais um Wolfcast, juntamente com meu sócio Pedro e com uma celebridade do consórcio, um dos primeiros colaboradores, viva, né? uma lenda viva da HS Consórcio, grande amigo, parceiro, Andréas Arnold. Andréas, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e conta um pouquinho da tua história para nós, que a gente tem muito curioso com isso. Para quem não conhece o Andrés, né, ele foi o primeiro corretor, na verdade, hoje, o primeiro corretor em atividade da administradora que a gente representa, que é a HS Consórcio. Uma honra ter você na nossa mesa aqui e poder bater um papo no Wolfcast. Uma lenda. Bom, gente boa. Obrigado pelo convite. Até, na verdade, eu me convidei várias vezes, né? Me convidei várias vezes. Não, legal, eu acho muito legal a iniciativa de vocês aí, as entrevistas que vocês fazem, eu escuto, acompanho e tal. A gente sempre tem a aprender, né? Porque a gente vive aprendendo todo dia, né? Então é uma satisfação estar aqui com vocês e dizer que é uma satisfação, um compromisso, uma alegria muito grande vestir a camisa da HS Consórcio há tanto tempo, né? 24 anos. Hoje a gente tem o compromisso e a responsabilidade de representar a ala antiga da área de consórcio da HS, né? O mais antigo hoje, né? Que a gente falou uma lenda, essa palavra me preocupa, porque é sinal que está passando muito ligeiro o tempo, né? A gente está ficando velho, né, e tal. O cansaço chega mais fácil, mais rápido, né? E a resistência vai embora mais ligeiro. Mas é uma alegria muito grande estar aqui e fazer esse bate-papo com vocês aí, com certeza é excelente aí. Vamos ver o que a gente consegue passar aí de pensamento positivo, de lições ao longo da caminhada desses 24 anos aí, por tudo que a gente passou e graças a Deus a HS está caminhando em passos largos aí para um sucesso cada vez maior aí. Posso Brasil lá fora. Posso fazer uma pergunta inicial já, para começar a tua história? Sempre. Tu começou, quando tu veio para a área de consórcio, tu era vendedor antes? Não. Eu tive duas profissões antes de vender consórcio. Dos 13 até os 18, eu sempre digo que aquilo ali foi uma faculdade para mim. 13 aos 18? Dos 13 aos 18, eu era cobrador de ônibus da empresa Venlin, de Dois Irmãos. Bah. Legal, e aí eu sempre digo que foi uma das melhores fases da minha vida, é um baile todo sábado. Fantástico. Mas foi muito bom porque conversava muito com as pessoas, entendeu? Ali, como é que eu vou dizer, ali na minha fase de crescimento, ali a gente quebrou paradigmas, né? E quebrou o gelo. Tu não ter vergonha, não ter dificuldade em conversar com as pessoas, né? Dava bom dia, boa tarde e conversava com todo mundo, né? Depois dos 18, 19, dos 20 até os 28, 29 anos, motorista de carro forte. Era motorista de carro forte na Prosegur, né? Mas aquele cara fortão assim, que anda Mas eu ficava na boleia, ficava na minha, né? Era motorista de carro forte. Motorista de carro forte. E aí, na época, minha esposa trabalhava no Grupo Erval, né? No financeiro. E aí, a irmã do Paulo, do Pauletes, né? Uhum. A Jaque, ela trabalhava com minha esposa e eu fui 2 anos, 6 anos, a base era aqui em Novo Hamburgo, depois transferi a base da Prosegur para Porto Alegre, e eu fui 2 anos, todo dia a Porto Alegre, e aí foi cansativo e tal, né, e aí ela sempre dizia para minha esposa, né, para Mari, mas por que o Andrés não vem vender consórcio? E eu sempre tinha consórcio de moto, com a Honda, com a Motocinos e tal, com moto, na época, né, e aí sempre me perguntava, e aí eu falei com o meu supervisor lá, o seu Fernandes, que na época era supervisor lá nosso da Prosegur. Ele disse, André, porque nós vamos fazer um acordo contigo, vai atrás desse teu sonho, e eu vou ser teu cliente, ele disse, vai fundo, se não der certo, tu pode voltar, tua vaga tá aberta. Beleza, eles fizeram acordo comigo, deram meus direitos, tudo e tal, e eu fui, né? Como é bom deixar a porta aberta, né? Sim, com certeza, fantástico. Uma empresa muito boa, certinho, correto. E aí, tá, beleza, fiz o acordo e tal, peguei seguro-desemprego, meu chapéu, daí eu comecei, na época, vender consórcio. Qual é o ano isso? 99. E aí eu peguei meu seguro-desemprego, né, insegurança, começava o mês negativo e tal, deixei a mulher quase louco. E na época era consórciozinho pequeno, de eletro, de home theater, de TV, de kit material de construção, moto. Um consórciozinho de imóvel, nada. Não. Mas já existia consórcio de imóvel nessa época ou ainda não? HS não. Na época era consórcio Erval, né? Uhum. Não tinha, né? Não, era aquilo ali. E aí, tá, começamos. Daí, frente de fábrica, de manhã, de meio-dia, depois do meio-dia, fim do dia, feira, festa de igreja, estrutura zero, né? Não tinha estrutura.
E aí foi indo, né? A gente foi caminhando e tal. Aí, cara, na época eu ia nas prefeituras e perguntava os eventos que tinham dentro do município durante o ano. Festa de igreja, festa moranguinho, outubro e assim ia indo, né? E aí a gente tinha uma parceria legal com a Comoto e a gente conseguia a moto lá, botava a moto na Saveiro da Erval, na época tinha uma Saveiro, botava a moto na Saveiro e ia fazer festa de igreja. Ia domingo de manhã, pegava uma mesinha de plástico, cadeirinha e tal, ia panfletear em festa de igreja, para agendar alguém para fazer um consórcio de moto. Para vocês terem uma ideia, na época, para tu vender 50, 60 mil, 100 mil, era uma luta. Quantas cotas? Vendia aí, nossa, eletro, vendia 30, 40 cotas. No mês. No mês, entendeu? E na época o consórcio não era conhecido como é hoje. Para quem tá nos escutando aqui, ó, hoje, para quem tá nos escutando hoje, é uma lição de vida, às vezes achar que tem dificuldade nos dias de hoje, né? Que nesse tempo realmente era bem mais difícil de vender consórcio, né, Andrés? Pedro, o que eu vou te dizer? Era um trabalho do zero, né? A gente tinha que trilhar um caminho, né? Começou num ponto de partida. Bem diferente, não tinha estrutura, a administradora estava começando, já era o Luiz Abelardo, né? Um consórcio novo, um caminho longo a percorrer, né? Então, são números diferentes, são épocas diferentes, são maneiras diferentes de trabalhar, mas uma coisa, para vocês terem uma ideia, hoje eu vendo vendo consórcio para cliente que naquela época tinha consórcio elétrico comigo. Há 20 anos atrás, entendeu? Então, isso que é o legal, sabe? Eu sempre trilhei um caminho do começo até hoje. Eu sempre me preocupei muito em fidelizar o cliente, em acompanhar o consórcio do cliente, independente do valor que era o consórcio. Entendeu? Se era de um home theater, se era de um eletro, se era de um kit de material de construção, se era de R$500 ou 100, independente disso. Então a gente tinha que fazer um trabalho muito árduo naquela época, assim, e não gerava, como é que eu vou te dizer, um valor astronômico, assim, de comissão. São números diferentes, são épocas diferentes, né? Então a gente tinha esse acompanhamento da Comoto, tinha essa parceria de pegar produto da Comoto para expor em festas, que nem festa batata, festa moranguinho, vários eventos. Aí conseguia, às vezes, um carro numa agência, uma concessionária, um carro emprestado para levar. Nossa, na época era assim o nosso trabalho, né? Mas... E pouquíssimos corretores. Pouquíssimos. Sim, não, na verdade, naquela época, corretor mesmo era eu, o Paulo Renato Freire, né, o Borracha, né? Depois, não, era só nós dois. E na época, funcionário, então era o Tavares, o Montanha, o Diego, o Leandro, então, iam indo, né? Então depois eles abriram as filiais próprias, né? E nós, corretores, trabalhava independente. O começo de tudo da maior administradora de consórcios independentes do país. É verdade, é verdade. Mas foi muito legal, nossa, a gente foi abrindo caminho, foi conquistando o cliente, a empresa foi crescendo e tal. E a gente foi acompanhando tudo isso, né? E aí quando eles lançaram depois o grupo de carro, para fechar o grupo era complicado. Claro, eram menos pessoas, eram menos mesas, mas para fechar era muito difícil, porque tinha pouca gente para vender. As lojas na época vendiam, né, também, né? Faziam um trabalho de venda também. Os vendedores de loja mesmo, né? Loja Zerval na época, né? Hoje está aqui. E também vendiam consórcio, né? E tinham vendedores dentro das lojas, depois foram colocando vendedores nas lojas e tal, eles também foram vendendo. E aí foi crescendo gradativamente. Esse homem aqui do lado era um vendedor de lojas daqui, né? Exatamente. A gente se conheceu, né? É verdade. Alguma vez fui lá, né? Muitas vezes. Na época do... Quem que era o gerente da Teuclides, né? Não, era o Juscelina. Juscelis Began. Esse foi um pouco antes. Sim. Juscelis Began. É teu vizinho lá de Dois Irmãos. Lá, ele mora ali perto do centro. Então, assim, a gente foi construindo um caminho, né? Mas sempre, na época, caminhou muito separado, vamos supor, quem era CLT e quem era corretor, né? E aí depois um bom tempo depois, é que começou a se mudar essa mentalidade, não? O caminho é abrir corretor, é abrir escritórios, expandir. E aí depois, quando deu aquela situação com a questão da doença do Paulo, daí o Paulo Tavares assumiu, e aí é que foi o boom do consórcio.
aí que explodiu e tal. Daí depois surgiu a meia parcela, né, e tal. E na época tinha o primeiro grupo de imóvel, o Grupo 1000, tinha uma taxa de adesão de 2%. Né? E aí depois foi indo alguns grupos 2%, 1%, depois mais adiante não se cobrou mais taxa de adesão, né? Mas era bem diferente e, nossa, para fechar um grupo, o Grupo 1000 ali, meu chapéu. Levou um tempo, né, para fechar o grupo, né? Mas, graças a Deus. Diz que muitas vezes para fechar o grupo vocês acabavam comprando cotas, né? Pra conseguir fazer o jogo rodar. Exatamente, mas depois chegou no estágio que não se prezou mais isso, né? E aí se criou uma carteira de cliente. Na época também não se pensava o consórcio como um investimento, né? De investimento para se contemplar vender. Não se falava em vender carta contemplada. Né? O pessoal fazia para usar, né? Para adquirir um bem, um determinado bem. Na época, vamos supor, o pessoal, quem fazia consórcio, eu quero comprar uma TV, eu quero comprar uma moto, eu quero trocar de carro, comprar um carro. Eu vou fazer um consórcio de imóvel para construir. Não pensava nessa possibilidade, né? O mercado ele foi indo para esse lado. Exatamente, né? Exatamente. Cara, eu acho que muito puxado até pela HS Consórcio, né? Que foi uma das primeiras a ir para essa linha, né? De ver o consórcio, por causa da meia parcela, viabilizou isso bastante também. Explodiu, né? O negócio, né? E também, lógico, juntamente com toda a equipe, né? Com toda a estrutura que tem, com todos os corretores, com a administradora que tem, com o Grupo Erval, com o nome que tem, nível nacional, né? Nome forte. Mas eu sempre digo assim, quem faz a coisa acontecer somos nós. Né? São os corretores, os colaboradores, os vendedores, que nem eles sempre digam na convenção, né? Quem faz acontecer são vocês, né? Que é a parte comercial do negócio, né? Então, nós todo dia estamos na rua, estamos buscando cliente novo, estamos buscando fidelizar cada vez mais o nosso cliente, dar cada vez mais assessoria para o nosso cliente, suporte. Porque eu sempre digo assim, fazer uma venda para um cliente, isso é o primeiro passo. Né? Manter ele que é o... E ali, o segredo. Exatamente, ali é que começa a nossa responsabilidade. Né? É o começo da jornada, né? Então muita gente às vezes não para pensar sobre isso. Eu sempre digo, e faz tempo que eu digo, hoje em dia, tu vender consórcio para investidor, para empresário, valores, independente do valor do consórcio, então, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? E a gente tem que se colocar no lugar do cliente. O cliente vai fazer lá X valor em consórcio. Ele faz porque acredita em ti. Acredita no teu trabalho. No que tu diz, o que tu passa para ele. Acredita na empresa, acredita no produto e acredita no país dele. Né? É que tem uma grande diferença entre vender e ter uma assessoria, né? Exatamente. Vender é muito fácil, agora tu ter assessoria que é o melhor de tudo, né? E fazer, penso eu, que tem muito corretor, muito escritório, que pensa que tem uma baita assessoria, que tem uma baita de uma estrutura, mas muitas vezes não consegue fazer funcionar essa estrutura, essa engrenagem, sabe? Uma questão, não, eu tenho uma pessoa para cuidar disso, para cuidar daquilo, tá, mas isso está funcionando. O pós-venda está funcionando, o envio de boleto, o processo de contemplação está funcionando, está andando o processo, quem está cuidando disso? Tá indo para o administrador, tá, mas e como é que está cobrando-se em cima disso, entendeu? Então, isso é muito importante. Porque eu sempre digo assim, num consórcio a coisa acontece quando o cliente usa o consórcio. Perfeito. Né? Quando ele vai adquirir o bem dele, onde ele vai realizar o sonho dele de comprar moto, carro, imóvel, seja imóvel de 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, não interessa. Ou vendendo a carta e ganhando dinheiro. Mas aí eu digo, daí vai acontecer para quem está comprando a carta. Perfeito. Né? Quem compra, eu estou comprando uma carta contemplada, eu estou pagando o valor que tem pago, mais o ganho do cliente. Para mim, adquirir o meu bem, o meu imóvel, o meu carro, eu estou confiando na pessoa que me vendeu. E que a coisa vai acontecer, que a coisa vai funcionar. Entendeu? Que vai se realizar dentro da minha expectativa a compra do meu imóvel. Entendeu? Então, é ali que a gente fideliza o cliente. É ali que a gente... é ali que ele vai falar bem de ti, ou não vai falar de ti, nem do produto, ou vai falar mal de ti do produto. Então, é nessa questão ali que a gente tem que se preocupar. O cliente deu tudo certo no processo, ele usou, eu fiz a minha parte, a administradora fez a parte dela, porque tem que caminhar junto. Corretor, administradora, cliente, imobiliária que está vendendo imóvel, tem a sua responsabilidade. Então, o que também penso eu que é importante? A gente
conseguir passar para o cliente qual é a responsabilidade de cada parte. Das partes, né? Exatamente. Da imobiliária que está vendendo um imóvel para ti. Ela tem a responsabilidade na questão da documentação. É muito fácil dizer, tá demorando demais. Tá, mas por que está demorando? Isso demonstra muito a importância no foco no cliente, né? Se o cara foca no cliente, o sucesso é garantido, né? Exatamente. Porque tu vai ter um cara recorrente, um cara falando bem do produto, te indicando, enfim, que é uma estratégia excelente para te ter prosperidade no teu negócio. Com certeza, mas ele só vai falar bem se der tudo certo. Só se der tudo certo. E um cliente feliz indica, então vai ter... Exatamente. Né? Esse é um erro de muitos vendedores, né? Ele encarar como uma venda, né? E não como uma assessoria, não como não visando o sucesso do cliente nessa jornada. Andrés, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Tu tá 24 anos no consórcio. Vai fazer esse ano. 24 anos, né? Em 24 anos mudou muito o mercado de consórcio. Provavelmente era muito difícil tu falar a palavra consórcio. Hoje é difícil. Não tinha credibilidade. Hoje é difícil. Mas eu imagino que 24 anos atrás era muito mais difícil. Sim, com certeza. E eu queria te fazer essa pergunta, cara. Como tu enxerga o mercado de consórcios como era para como está hoje? Porque tu é uma das pessoas, referências, né? Sim. Em questão consórcio. E, de novo, a lenda viva, eu gostaria que ela respondesse. Olha, eu sempre digo assim, o consórcio, hoje, ele é uma moeda muito forte no mercado nacional. Seja de carro, caminhão, utilitários, imóveis e tal. Se o consórcio não tivesse caminhado, vamos supor, para a direção que caminhou, de repente hoje nós não ia ter o produto consórcio no Brasil. Essa é a verdade. E cresceu muito porque profissionais, empresas sérias, uma fiscalização rígida por parte do Banco Central, para gerar credibilidade de novo junto aos seus clientes, porque não tinha, e evoluiu muito, vamos supor, questão de valores, e isso exige uma credibilidade maior ainda e uma cobrança maior ainda para ter uma credibilidade, para crescer o produto dentro do país. E eu vou dizer com toda tranquilidade, vai crescer muito. Consórcio sempre vai crescer, e quem vende consórcio, a administradora, um conjunto de coisas, se todo mundo trabalhar dentro de um perfil sério, correto, ético, transparente, vai crescer, vai vender cada vez mais, né? Então, de lá para cá, que nem eu disse, mudou muito, que bom que mudou, evoluiu, nossa, novas maneiras, novas formas de contemplação, de pagamento de parcela, de créditos, prazos. Então, mudou também muito, como é que eu vou dizer, a flexibilidade do produto do consórcio, né? O produto mudou, né? O produto mudou. O que eu posso fazer hoje com o produto? O que eu posso fazer querendo HS? Pô, gente, nós temos um produto aí de imóvel. Dentro do segmento de imóvel, o cliente faz o que ele quer. Compra imóvel de irmão, de pai, transfere de física para jurídica, de jurídica para física, dependendo do contrato, do contrato social da empresa. Construção, reforma, usava... Gente... vestir a camisa, estudar o produto. Estudar, porque eu sempre digo assim, o produto consórcio ele é complexo. E ele exige muito conhecimento. Né? Conhecimento. Não é só ir oferecer. Tá, mas eu tenho que saber o que eu estou oferecendo. O que eu estou oferecendo? O que eu posso fazer com esse produto? Aonde meu cliente pode usar esse produto? Aonde se encaixa para aquela pessoa específica, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, a pessoa hoje, vou pegar uma pastinha e vender consórcio. Não é assim. Ele vai estragar o mercado. Ele vai estragar o nome do corretor que contrata uma pessoa assim e dá uma pasta embaixo do braço. Te vira. Vai estragar o negócio, vai estragar o nome do escritório, vai ter problema. Então, muito treinamento, estuda maneiras, vê as leis, as regras que tem. Então... como eu disse, é muita responsabilidade hoje vender consórcio. Muito. Pô, daqui a pouco um cliente lá faz 2, 3, 5, 10, 20 milhões em consórcio. Pô, o cara vai fazer porque confia em ti. Entendeu? Confia porque o produto é bom. E ele tá confiando pela assessoria que tu vai dar para ele. E ele tá olhando lá na frente, quando ele for contemplar, vai usar o consórcio, ou vai vender. Que tu seja uma pessoa transparente, que a empresa que tu tá representando... Boa índole, né? Boa índole, uma empresa séria, correta, ética. E que tudo que tu falou lá atrás, que ele consiga fazer tudo isso. Perfeito. Então, e muitas vezes, a gente está perante o cliente, está diante do cliente, para fazer uma venda, e o cliente quer fazer isso.
Não, isso tu não pode fazer. Tu tem que dizer isso pra ele. Muitos corretores, eles escutam, né, o nosso Wolfcast, e eu queria até para que as pessoas consigam enxergar essa mudança de 24 anos para cá. Como é que era a dificuldade na prospecção lá atrás, certo? Porque, tipo assim, tu falava uma coisa, as pessoas não acreditavam em ti. É diferente hoje que tu é autoridade, tu é especialista no assunto. Não que lá atrás não fosse, mas era diferente, né? E como é que era essa situação? Tu pensou provavelmente algumas vezes até em desistir, muito provavelmente, certo? E eu desisti lá atrás para estar como está hoje, com certeza te dá alegria, te dá uma sensação, era esse caminho mesmo que eu deveria ter continuado. Então, assim, como é que foi essa dificuldade lá atrás? Essas portas na cara que tu tomou bastante lá atrás? Eu imagino que sim, né? Porque... Muitos nãos, né? Mas é que assim, ó, não existia na época celular, WhatsApp, Instagram, Facebook. Não tinha conhecimento disso. Então era no corpo a corpo. Tete a tete. Tete a tete. Fazia panfletagem e tal, mostrava, dizia, faz um consórcio de elétrico, faz um consórcio de moto. Era no corpo a corpo mesmo. Como é que funciona assim e tal. Então, vamos supor, tinha um lado negativo, porque tu não tinha, vamos supor, hoje tem todas as plataformas, né? Na época, mas qual era a vantagem naquela época? Era muito mais fácil tu conseguir conversar com as pessoas. As pessoas te recebiam de uma maneira legal. Claro, hoje tu tem uma carteira formada de clientes. Todos os teus clientes vão te receber. Mas na época, para começar do zero, a pessoa abria a porta da casa dela para tu oferecer um produto que na época estava começando. Que o consórcio era um bicho de 7 cabeças. O pessoal não conhecia, poucos, né? E tinha muita empresa que na época que faliu, que quebrou e tal. Que deram um golpe até. Deram um golpe, coisa nada e tal, né? Então tu tinha que construir, tu tinha que usar muito o nome Erval. Não, o consórcio da Erval. Não, é uma empresa. A empresa Erval, é outra, né, outro significado e tal. Então, foi complicado. Claro que a gente começou a vender consórcio regional. Aqui, na região, né? Então, todo mundo conhecia a empresa na época, né? Já. Então, não, se é Erval, a gente faz, tal e tal. Então, isso era legal, sabe? Isso era... Te dava essa abertura, né? E aí, outra pergunta, sim, pensei muitas vezes em desistir. Muitas vezes. Por quê? Porque eu trabalhava na Prosegur como motorista carro forte, uma empresa muito boa de trabalhar, sério, uma empresa séria, correta, te pagava certinha, tinha benefício e tal. E na época, meu filho hoje tem 24 anos, né? Então, imagina, piloto? Piloto da Azul. E aí na época minha esposa estava grávida, então batia essa insegurança. Eu tinha projetos de fazer minha casa, estava começando a fazer minha casa, então tinha esses projetos já e tal, mas isso foi meio ano, mais ou menos, essa questão da insegurança, né? Porque, eu sempre digo, tu, como representante, tu começa o mês negativo, né? Tu tem que vender. Como vendedor também. Exato, como vendedor, exato, tu começa o mês negativo. Quem trabalha em vendas, na verdade. Sim. Né? E aí, depois de meio ano, sabe, daí passou isso. Por quê? Porque o primeiro mês que eu vendi consórcio, eu ganhei a mesma coisa de comissão que eu ganhava por mês lá. Mas sempre era aquele medo quando começava o mês, né? E aí no segundo, terceiro mês, tal e tal, daí depois do sexto mês aí foi embora, sabe? Daí a gente começou a caminhar mais tranquilo e tal. E aí evoluiu depois quando lançaram o primeiro grupo de imóvel, daí lançaram, antes disso lançaram o grupo 612, que era um grupo de carro, de caminhão, de créditos maiores, né? O pessoal usou para comprar caminhão, e aí a gente já foi para um outro perfil de cliente, mas sempre assim, a gente caminha desde aquela época. Eu tenho muita raiz, sabe? Eu faço muito trabalho hoje que eu fazia naquela época. E que hoje dá resultado. E que sempre vai dar resultado. Sabe? Vamos lá. O que pra ti, Andreas Arnold, é uma semana perfeita de trabalho? Olha, aproveitar o dia, né? Sabe? Trabalhar, vamos por, começar de manhã até de noite, tardezinha. Claro que às vezes, tira uma folguinha aqui e ali, porque a gente, na verdade, não tira férias, né? Porque a gente não tira férias, a gente tira folgas, né? Então, o que é uma semana perfeita? Tu fazer o teu melhor. Tu levar o teu melhor para o cliente ou para o futuro cliente. Tu saber que a tua equipe está contigo, está caminhando contigo, está se preocupando com o cliente, está caminhando na mesma direção que tu está indo, sabe? Que trabalha dentro do teu perfil de trabalho.
E o que me deixa muito, muito satisfeito e muito contente é assim, ó, que a gente faz esse trabalho desde que eu tenho escritório. Porque no começo eu não tinha escritório, né? Ninguém tinha escritório na época. Mas desde que eu tenho escritório, eu sempre trilhei esse caminho e trilhei uma maneira de trabalhar que eu trabalho até hoje, sabe? Porque eu não consigo entender, não consigo imaginar, independente do segmento que depois que tu conquistou a confiança de uma pessoa, ela investiu no produto que tu está vendendo, seja o segmento que for, tu vendeu para essa pessoa, e consórcio mais complexo ainda, porque tu vende planejamento, vende sonho, né? Tu não cuida mais dessa pessoa. Tu não mantém... Tem muitos profissionais que não cuidam dessa pessoa. Não mantém contato. Não mantém contato, não mantém... Quer dizer, pô, essa pessoa comprou de ti, depois que tu tem ela como cliente, às vezes eu cobro de amigos meus que têm comércio. O mais difícil tu já fez, né? Claro. Que é ganhar a confiança do cara. E aí, eu tenho amigos meus que trabalham em concessionária, que tem empresa, que tem comércio, que muitas vezes eu compro um produto lá, eu vou lá, às vezes, 2, 3 meses depois, eu xingo o cara. Eu falo pro cara, tu não me ligou, qual é a minha satisfação do produto que eu comprei de ti? Tu tem que me ligar, tu tem que dizer, André, como é que tá o produto que tu comprou de mim? Tu tá satisfeito? Tem algum problema? É uma ligação de 10 segundos, 15, né? Então, isso eu vejo que o pessoal peca muito nisso. Muito, muito. E eu não sei. E a grande maioria hoje, né? Parece que vende e depois vira as costas, não quer nem ver a pessoa, né? Tchau e benção. Mas, pelo amor de Deus, sabe? E aí o cliente lá, quando tu não faz esse trabalho de pós-venda, de manter contato com o cliente, ele pode daqui a pouco começar a pensar, puxa vida, o Andrés me vendeu um consórcio e nunca mais falou comigo. Será que foi um bom investimento? Porque ele está muito quieto. O cliente pode pensar. Inconscientemente ele pode pensar isso. Pode pensar isso. É verdade. E ele pode perguntar para outras pessoas, daí se uma pessoa falar, não, tu fez um péssimo investimento, pronto. Mas, tá posso, feito, né? ali, ó, vou falar uma coisa para quem não conhece o Andréas, tá? O Andréas tem uma equipe gigante com 35 vendedores, com 45 pessoas no administrativo, né, Andréas? Mais ou menos isso. O Andréas trabalha há 24 anos e ele é o vendedor, ele que tá no chão indo pra cima e pra baixo, né, Andréas? Tu tem uma equipe administrativa, umas 5, 6 pessoas? Não, minha esposa mais 3 pessoas. 4 pessoas. São 4 pessoas que vale por 35 mais 40, né? Isso. e as 35 pessoas é ele, né? É ele vendendo. Mas, tipo assim, vamos lá. Muitos corretores começam e já vão atrás de equipe, né? Atrás de buscar gente para trabalhar junto. E tu tá 24 anos trabalhando sozinho, né? De certa forma. Trabalhando, vamos dizer, na parte de vendas, no comercial sozinho. E é difícil, imagino que é difícil, mas ao mesmo tempo... Me fala um pouco daquela conversa que a gente estava tendo um pouquinho atrás, antes de começar aqui. Tu estava falando um pouco sobre isso. E eu acho legal, por causa que é uma visão diferente da visão que o mercado tem hoje. Eu preciso ter equipe, eu preciso ter 10 pessoas, preciso ter 20 pessoas, quando na verdade, às vezes, eu tenho que começar primeiro por mim, né? Muita gente tem foco no volume da venda, né? Mas não é... Não quer o dizer, resultado final, né? Não quer dizer, né? Não, eu digo o seguinte, muitos, que a gente falou, pegam representada, pega a bandeira da HS Consol, a primeira coisa, eu preciso 5 vendedores. Mas será que eu sei vender consórcio? Será que eu conheço o meu produto? Eu vou te contratar sem... Nem eu não sei o meu produto. Qual é a aceitação que o meu produto tem? O que pode fazer com o meu produto? Às vezes eu vejo umas perguntas nesse grupo aí, né? Tem umas perguntas incríveis. É incrível, cara. Eu não me manifesto. Não posso me manifestar. Mas assim, ó, então, antes de eu querer julgar ou contratar ou isso, aquilo, eu preciso conhecer o produto que eu tenho. Né? Pô, eu peguei uma bandeira da HS Consórcio, que é uma empresa de nível classe A, em termos de consórcio no Brasil. Primeiro, estuda, vê, tal e tal, traça um perfil de trabalho, abre um escritório. Beleza, depois começa a contratar. Cada um tem um perfil de trabalho. Preciso de vendedor? Beleza, contrata. Mas contrata pessoas para te ajudar na parte administrativa, na parte pós-venda. Que nem nós estávamos falando antes, eu sempre me preocupei assim, ó. Eu sempre falava para mim mesmo,
eu vou ter a maior equipe de vendedores, a equipe mais fiel e a equipe mais barata. Mas para mim chegar nesses 3 pilares, eu preciso ter os outros pilares. O que é os outros pilares? Ter uma equipe dentro do meu escritório para fazer acontecer. Para ligar para o meu cliente todo dia quem está de aniversário. Vocês não fazem ideia o que tem de clientes que ligam para mim e me mandam um WhatsApp, Andréas. Muito obrigado pela lembrança do meu aniversário. Eu não ganhei nem os parabéns da minha esposa e do meu marido, né? E vocês já me deram os parabéns pelo meu aniversário, sabe? Hoje não vai acontecer isso. E não foi mensagem, foi ligação. Porque eu gosto de ligar. Eu sempre digo para vocês, liguem. O cliente não atende? Manda um WhatsApp, beleza. Mas liga para o cliente, porque ele quer ouvir. Então, hoje de manhã um cliente meu me mandou, pô, Andrés, muito obrigado pela lembrança do meu aniversário. Sabe? Então, isso é gratificante. Tu marca o teu nome, tu marca o produto na memória do cliente. Alguém falou ao redor dele de consórcio? Ele vai te indicar. Ele não vai ter medo de te indicar. Porque eu sempre digo, hoje é uma responsabilidade, como é que eu vou dizer? Tem que ter muito cuidado quando tu indica alguém. Né? Pô, vou indicar alguém, não, leva teu carro na mecânica tal. Né? Ou compra na revenda tal. É difícil isso hoje. Então tu tem que ter uma confiança. E essa confiança não é de um dia para o outro. Muitas vezes o pessoal diz, tá, mas tu faz sempre o mesmo trabalho. Tá, mas eu tenho que fazer o mesmo trabalho. Por quê? Para o cliente gravar na memória dele qual é o trabalho que eu faço. Porque se eu trocar toda hora de estratégia de trabalho, uma hora dessa o cliente pode perguntar, mas qual é a melhor estratégia, será? Ele toda hora está mudando. Um mês é isso, outro mês é aquilo, uma vez liga para o aniversário, outro mês não liga, um mês manda o boleto, outro mês não manda. Eu sempre digo, o melhor trabalho, no meu ponto de vista, é tu fazer com o cliente que tu já tem. É mais fácil. Tu não precisa mais quebrar paradigmas, não precisa quebrar gelo, não precisa... como é que eu vou dizer? Ele te conhece, ele conhece a tua empresa, ele conhece teu escritório, ele conhece teu histórico, ele sabe... Então, fica mais light, fica mais tranquilo. Ele indica mais fácil para ti e outros clientes. Pô, porque não é assim um cliente indicar um novo cliente que vai fazer um consórcio de 1 milhão, 2 milhões, se ele não confia plenamente no teu trabalho. Nós ofertamos lances dos nossos clientes, que muitos fazem, bacana, legal, tem que fazer. Mas, pô, o cliente, para ele chegar num estágio que ele não se preocupa mais se tu tá ofertando o lance ou não, é uma questão de confiabilidade. E isso envolve valores. Pode gerar valores altos. E isso não é de um dia para o outro, sabe? Por isso que eu volto a dizer, vender consórcio, vender o produto, é uma responsabilidade muito grande. Né? Porque envolve muitas coisas. Né? Aquele investidor que tem 10, 20, 30 cartas contigo, pô, ele tem que estar confiando em ti que tu está ofertando os lances dele, sabe? Foi contemplado, tu vai vender a carta dele. Ele tem que confiar em ti que tu está oferecendo a melhor proposta para ele, sabe? Para que eu veja que acontece muito isso, né? Então, não é de noite para o dia, sabe? Então, trabalhem o cliente que tem, procurem manter ele, que gradativamente a carteira de clientes vai aumentando e vocês vão ter uma carteira de clientes assim, ó, com uma inadimplência baixa, com uma desistência baixa. Saudável, com uma satisfação do cliente. Penso eu que é um trabalho legal, né? Eu percebo que dos 3 pilares que tu colocou, que tu tinha o objetivo de ter a maior quantidade de vendedores, tu atingiu, né? Só que tu usou não, na verdade, teus próprios clientes se tornaram... Transformar um cliente num vendedor, indicador, né? Exatamente, tu conseguiu fazer isso dessa forma, né? Mas para isso, que nem assim, eu sempre falava para mim mesmo, não, um dia eu vou ter o meu escritório próprio, não vou pagar aluguel. Tem. E graças a Deus... Assim, ó, num ponto maravilhoso. De 2 irmãos, né? E ali, naquela questão de aquisição daquele imóvel, ali eu vi que o consórcio sempre vem na hora certa. A contemplação do consórcio. Na época eu tinha um consórcio contemplado, para vocês terem uma ideia, de 126 mil. Mas eu não acredito. Tu vende consórcio, tu tem consórcio? Um ou outro eu tenho, né? Mas não muito. Eu tinha um consórcio contemplado de 120 e poucos mil, 126 eu acho na época, uns 2 anos já. Não valia mais a pena vender porque já tinha muito pago. E eu tinha comprado uma sala comercial perto do hospital em 2 Irmãos, e eu pagava aluguel. Eu ia botar meu escritório lá, já tinha pago a sala até. Era uma salinha pequena e tal. E aí um dia eu saí do meu escritório e passei lá para ver como é que tava. Eles já estavam colocando alarme, ou fazendo os móveis, uma coisa assim. Parei na frente... rapaz, isso aqui vai ficar pequeno para mim. Mezanino, pé direito baixo e tal.
saí dali, passei numa imobiliária de um amigo meu que abriu a imobiliária naquele ano. Ele disse, Andrés, eu tenho um imóvel para vender para ti aqui no centro. Uma casa. Eu disse, putz, uma casa? Mas é muito, não tenho condições de comprar. 126 mil era a minha carta, eu paguei pelo meu escritório. Na época, claro, tive que fazer uma reforma. 106 mil com a comissão do corretor. Pá, sobrou ainda uma... Sobrou uns trocos. Aí, beleza. Na hora eu comprei. Ele não tinha nem anunciado isso aí. Comprei na hora, fechei o construtor, o dono da casa veio lá e tal, que tem uma construtora, veio lá e tal, fechamos na hora. Na hora fechamos o negócio. Porque se eu não fecho aquela hora, eu perco. Em que ano foi isso, André? Deve fazer em torno de uns 15 anos, mais ou menos. Mais eu comprei assim, aquele. Então lá por 2005, mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí, fechei o negócio. Aí, naquele momento, eu disse, não, o consórcio, ele sempre vai vir na hora certa. Sabe? Sempre, sempre, sempre. Se eu não tivesse o consórcio contemplado naquela época, eu não ia ter o dinheiro para comprar. Eu não ia ter os 106 mil no cash para comprar, sabe? E isso conto muitas vezes para os meus clientes. Diz, para mim aconteceu isso. Hoje o imóvel que vale daqui a pouco 2 milhões e meio, pelo ponto, lógico, né? E tal. Então, foi uma satisfação muito grande conseguir comprar o escritório próprio. E a partir dali que eu coloquei, na época, antes disso, quando pagava o aluguel, estava num escritório pequeno, tinha só uma pessoa trabalhando comigo, né? Então ali a gente colocou mais 2 pessoas e tal, e a tendência futuramente é colocar mais uma, por quê? Porque eu vou apresar. A gente vende em média 20, 25 cotas por mês de consórcio. Então a tua carteira de clientes vai aumentar, automaticamente vai aumentar o serviço, né? E vai apresar uma pessoa para auxiliar as gurias no escritório. E eu sempre me preocupei muito com isso, sabe? Na época eu preciso ter pessoas aqui dentro para atender bem o meu cliente. Então a gente foi criando mecanismos, pessoas maneiras... que te representem de fato, né? Exatamente. E eu sempre digo, a pessoa que trabalha comigo lá no escritório, ela tem que se sentir bem, ela tem que ganhar bem, né? Ela tem que ter uma flexibilidade legal, se ela quiser folgar um dia, um meio-dia, pode folgar. Se ela tiver que ficar uma hora a mais no escritório, ela fica. Férias, elas escolhem quando querem tirar férias. Eu sempre dou essa liberdade para elas. Quer tirar 10 dias no verão, 10 no inverno, vender 10 dias, sabe? Essa transparência. E elas sabem o que é para ser feito todo dia. Elas sabem o trabalho que tem que ser feito. Eu não estou lá para cuidar, nem a Mari, né? Sabe como ela está envolvida nos processos. Então as gurias sabem o trabalho que tem que ser feito. Eu sempre digo para elas, enquanto que nós atender bem o nosso cliente, o nosso produto for atrativo, a empresa for de confiança, nós sempre vamos vender consórcio. E sempre vão ter sucesso com isso. Sempre vamos vender consórcio, entendeu? Nós temos que atender bem o nosso cliente. E seja cliente da HS, não é nosso, mas a nossa responsabilidade é a mesma. Então o cliente da HS vai vir no meu escritório fazer o processo, ou precisa um extrato, ou precisa qualquer coisa, quer que a gente... Não, estamos aqui para cuidar do cliente da HS. Você me diga, ele acima de tudo, ele é um cliente da HS, a empresa que a gente veste a camisa. Representa. Então nós somos responsáveis por isso. Então nós temos que ter essa, como é que eu vou dizer, essa responsabilidade, essa clareza que nós somos responsáveis por todos os clientes da HS. Não só os clientes da Wolf, do Andreas, do fulano, do ciclano, não. É cliente HS, é nosso cliente. É o nosso chão, entendeu? Então as gurias lá sabem o que tem que fazer, sabe, o dia a dia, elas falam muito mais com os clientes hoje do que eu. Mas o meu cliente, ele diz, o teu pessoal lá me liga todo mês, me manda os boletos, sabe? Isso é legal. Isso tranquiliza o cliente. Então, tu participar ao longo dos 24 anos dos sonhos das pessoas, de realizar muitas conquistas dessas pessoas, conquistas de, o que eu digo? De moto, comprar uma moto, comprar um carro. Padres, através do consórcio, com a ajuda de vocês, a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro. Sabe, eu trocar de carro. Para nós, é apenas mais um. Mas para a pessoa que está do outro lado, marca, né? Marca. E eu vou te dizer assim, essa semana uma cliente nossa quitou um consórcio de imóvel. Ela disse, Andrés, eu quitei um consórcio de imóvel onde eu conquistei a nossa casa com a ajuda da HS Consórcios, uma empresa séria, com o trabalho de vocês. O acompanhamento do trabalho de vocês do começo até o fim é espetacular. É diferente. Sabe? Então isso marca, sabe? Na hora eu fiquei sem palavras para dizer para ela, né? Isso mexe com o emocional da gente, né?
Cara do céu, eu vou dizer uma coisa. É a parte quando a gente diz assim, é por isso que eu trabalho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não foi uma vez, nem 2, nem 10 vezes. Que clientes me ligaram, assim, elogiando o nosso trabalho, a maneira que a gente conduz, a simplicidade. A vida é feita de coisas simples, né? Sempre digo, todos nós somos iguais, né? De nos elogiar pelo trabalho, pela maneira que a gente trabalha, pela assessoria que a gente dá. Cara, às vezes eu ando de carro, às vezes eu choro. De felicidade, sabe? De alegria, de... Como é que eu vou dizer? Que a gente faz o melhor, sabe? Isso não tem dinheiro que pague. E já que ele tá emocionado, eu vou deixar ele mais emocionado ainda. E o teu filho, homem, o orgulho de virar piloto, que a gente conversou lá na piscina lá, a gente conversando sobre isso, né? Não sei se tu lembra. Sim, lembro. Cara, eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes eu chamo o pessoal lá, ô campeão, tudo bom? Tá, porque o teu filho tem praticamente o tempo quase que tu tem de negócio, né? Sim, sim. E eu digo assim por tudo que ele passou, né? Sim. Ao longo dos 24 anos de vida dele, né? E ele é um campeão, sabe? Ele é um campeão. Porque depois que a gente tem filhos, tudo que a gente faz para os filhos, né? Verdade. E a gente tem que deixar um legado para os filhos, né? A gente tem que sempre conseguir poder olhar para os filhos e os filhos ter orgulho do pai e da mãe. Isso hoje em dia muitas vezes não é fácil, né? E isso exige a gente se cobra muito com isso, exige uma responsabilidade muito grande. Então, é por isso que eu sempre digo, não, tu vender consórcio é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque tu tem uma família em casa, né? E tu tem filhos em casa, então tu tem que dizer pro teu filho, pra tua família, que tu tá fazendo o correto, o melhor pros teus clientes. Para eles prospectar na vida, para eles ter o imóvel deles, para eles aumentar a renda deles, para multiplicar patrimônio, para ter uma aposentadoria, um aluguel. E o meu filho, que nem ele, quando começou e tal, depois, aí ele estudou em 2 irmãos, aí ele fez o Liberato, daí... E ele sempre gostou de avião desde pequeno, né? Nossa primeira viagem que a gente foi acho que foi para Maceió, acho. E ele não desceu do avião sem ir pra cabine. Pra cabine do avião. E ele sempre... Quantos anos ele tinha? Na época, eu acho que foi, sei lá, 4, eu acho. Os 4, né? E aí, 4, 5, 6, uma coisa assim. Mas daí, na época, ele estava em tratamento, né? Tinha um câncer, né? Bah, do quê? Tinha no meu destino, né? Fez 1 ano e meio de quimioterapia e tal, né? Bah. Depois, sabe, nunca mais reclamei da vida. Né? A gente tem que agradecer, né? Tem gratidão. Eu conheço toda a história do Andréas e por isso que eu pedi pra ele comentar um pouco. E aí ele passou toda aquela dificuldade, todo o processo e tal. E foi muito dolorido, foi muito difícil para nós, sabe? De uma hora para outra. Que isso, situação. Mas o que a gente tinha que fazer na hora? Não perder tempo, né? E seguir firme, né? Fazer o melhor, fazer fé em Deus e vamos embora, né? E trabalhar. E aí, depois, quando ele foi pro colégio, daí depois ele fez Liberato e tal, daí ele tirou mecânica, e aí ele fez o vestibular no Unicinos, e aí ele ia fazer engenharia, né? E aí um dia eu conversei com ele e disse, e aí, Matheus? E esses aviãozinhos aí no quarto? E o teu sonho de criança? Né? Isso aí não quer dizer nada. Porque agora terminou a brincadeira, agora o negócio ficou sério, agora tu vai fazer uma faculdade, né? Então tu tem que escolher teu caminho. Teu sonho sempre era ser piloto de avião, né? Então agora tá na hora de botar isso em prática, se tu quer isso, né? Porque eu nunca puxei pros filhos virem trabalhar comigo, né? Deixei eles livres, né? São eu acho que escolhas, né? Eu acho que é o certo. Se ele quisesse, ele teria ido também. Exatamente. E aí ele disse, papai, assim, disse, não, tu quer ser piloto de avião, tu vai ser piloto de avião. E nós vamos atrás disso. E aí ele parou, fez um semestre na Unicinos de engenharia, parou, daí ele foi atrás, a gente foi atrás e tal, foi em aeroclubes, para ele começar a fazer o curso de piloto comercial, a gente foi na Clínica Maia lá em Canoas para ele fazer os exames e tudo, para ver se dava também, né? Uhum. Fez todos os exames, uma bateria de exames, foi aprovado, tudo certo, então tá, disse, então agora tu vai fazer a tua faculdade de Ciências Aeronáuticas, né? Tem que fazer. E daí ele fazia o curso de piloto de avião e fazia a faculdade, fazia 9, 10 cadeiras de faculdade e o curso, ao mesmo tempo. Focado nos estudos, tanto ele como a Laura, né? E aí ele terminou o curso de piloto, daí ele fez o curso... A Laura mora fora, né? Mora em Portugal, né? Tá fazendo biologia marinha. Uhum.
E aí ele fez o curso de instrutor, daí depois ele foi chamado em Juiz de Fora, trabalhou 2 anos em Juiz de Fora como instrutor de aluno lá no Aeroclube, né? E aí ele, ano passado, fim de novembro, foi chamado pela Azul, né? E aí ele fez todos os exames, que é muito complexo, né? Passou, não sei por quantos psicólogos e tal. E aí ele foi selecionado, conseguiu entrar na Azul, ele estava em treinamento até março agora. Daí em março ele começou e, assim, a mais orgulho ainda que ele conseguiu entrar direto para um 320, né? Um avião grande, que legal. né? Nem lembra, né? Pode ser que nessas viagens aí Ah, a gente sim, pego ele como piloto. Pode acontecer. Amanhã ele vai sair de um voo aqui de Porto Alegre. E aí ele conseguiu entrar no 320, agora faz um mês que tá voando, né? Parabéns, viu? E ele é o capitão. Não, ele é copiloto. Copiloto. Como copiloto. Parabéns, porque dá orgulho, né? Ah, sim. Orgulho pra ele também, né? Não, mas orgulho do sim, pai também certeza, o pai da mãe é maravilhoso. Não, com certeza. E aí, a partir de, acho que junho, julho, a base dele vai ser Recife. E aí, lá tem muito voo longo, tem pra fora também, né? E a Laura tá terminando, vai se formar ano que vem em maio, eu acho. Em Biologia Marinha. Vai seguir essa carreira também, né? E, graças a Deus, estão bem encaminhados e tomara a Deus que... E a gente tem que deixar um legado, né? Para eles terem uma carreira, porque a gente começou do zero, né? Sem estudo, né? Não é porque não tinha começado. Tinha que começar a trabalhar cedo. Então, a gente chegar onde chegou, e a gente tem tudo para ter um caminho maravilhoso, cada vez melhor, né? Com responsabilidade, lógico, junto com os nossos clientes. A gente quer vender muito consórcio ainda. A gente quer ajudar muitas pessoas a conquistar seus sonhos, a realizar os seus sonhos, de melhorar de vida, de qualidade de vida, de adquirir seu carro, seu caminhão, o seu imóvel, comprar mais imóveis e tal. Os investidores, né? Então, isso tudo é fruto do trabalho, mas a gente tem que melhorar todo dia. Hoje, se tu fosse falar para uma pessoa que está começando agora, tá? E com todo esse chão, toda essa bagagem que tu tem de 24 anos dentro do consórcio, o que tu diria para essas pessoas que estão começando? Que pode ser às vezes no consórcio ou na vida profissional. Sim. Na vida profissional, né? Outro segmento, mas o que tu diria? Olha, em primeiro lugar, acreditar no seu potencial, né? Acreditar em si mesmo, né? Segundo lugar, ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente, ético, caráter, conhecer o produto que vai vender, seja o que for, ou se trabalhar numa empresa, se dedicar, vestir a camisa e dar tempo ao tempo. As coisas acontecem ao natural, dia após dia. Tem que vestir a camisa, sabe? Ter responsabilidades, né? Que o sucesso vem. A gente tem nosso amigo Júnior, né? Assim, no tour começou com 13 anos, né? Júnior é gente boa demais. Exatamente. Então, ter confiança, sabe, naquilo que faz, estudar, se preparar para isso, sempre se colocar no lugar do cliente, né? Independente do segmento que for, né? Se colocar no lugar do cliente, como é que gostaria de ser atendido, qual é o produto que eu gostaria que o vendedor do outro lado vendesse para mim, que eu ficasse satisfeito com o produto. Empatia, né? Exatamente. Sabe, então, é mais ou menos isso, né? E por que tu acha que uma pessoa que não tem consórcio deveria fazer um consórcio? Eu muitas vezes eu digo, todo mundo deveria ter um consórcio. Concordo contigo. Todo mundo deveria ter um consórcio. Por que se vende a carta contemplada? Porque o brasileiro é mediatista, né? Por isso que se vende o consórcio contemplado. Pensa hoje para ter ontem, né? Então o consórcio, no meu ponto de vista, ele é um planejamento. Ele é olhar lá na frente. Eu quero adquirir um imóvel para alugar. Eu quero adquirir uma sala comercial para botar um comércio. Eu quero trocar meu carro. Vou fazer consórcio. Investimento. Muita gente faz um investimento para vender, mas o certo seria um investimento para adquirir determinado mais bens, né? E todo mundo deveria fazer isso. E o consórcio, ele é uma maneira de guardar um dinheiro. É um investimento, é uma poupança forçada, porque hoje o dinheiro é uma pólvora, né? Se gasta muito fácil, porque tem muitas opções onde tu gastar. Sim. Muita facilidade. No mundo globalizado, tu vem aqui, entra aqui no celular, tu já compra alguma coisa e foi no cartão e já era. Quando vem, depois vai pagar a fatura. Exato. Poderia, às vezes, com o valor da fatura,
Poderia, às vezes, com o valor da fatura, tá comprando um imóvel de 1 milhão hoje. Tá 1 milhão. Planejando o futuro. 1 milhão hoje, quanto que é parcela? 2.800? Exatamente. Quantas pessoas que estão nos escutando que pagam de fatura de cartão de crédito 2.800? É verdade. E poderia estar comprando um imóvel de 1 milhão de reais. Exato. E assim... É louco falar nisso, né? Claro. Não, e também assim, muita gente, vamos supor, muita gente ainda pensa que só vai fazer consórcio se vai adquirir um determinado bem. Não. Hoje eu posso fazer um consórcio pensando num dia de eu terminar de pagar o consórcio, ter o crédito sempre atualizado e ter isso como um dinheiro lá na frente para viver dali para frente. Certo. Eu tô com 50 anos. Pô, vou fazer um consórcio de 15 anos de imóvel. Alavancagem patrimonial, né? Exatamente. Alavancagem patrimonial. Muita gente não sabe que pode retirar o dinheiro em espécie. Pô, eu terminei de pagar o meu consórcio de 65 anos. Pô, tô com 700 mil ali, vou viver. Entendeu? Mas o que eu fiz? Eu planejei. E ainda com as correções todas que chegaram nesse período. Nossa, exatamente, lindo, maravilhoso. Então, isso que as pessoas... Isso eu digo muitas vezes para as pessoas. Quantos anos tu tem? Eu tenho tanto. Tá, mas hoje, daqui a 15 anos, tu quer parar de trabalhar e tal. O que tu pensa se até aqui... O que tu juntou até aqui? Eu tenho só isso. Tá, mas daqui a 15 anos, tu acha que tu vai conseguir juntar para viver dali para frente o resto da tua vida? Muitas vezes, não vou conseguir. Agora, se tu pegar um pouquinho do mês a mês e colocar num investimento, num consórcio, para daqui a 15 anos, tu ter esse consórcio quitado e tu ter X valor lá para resgatar, e daí tu viver dali para frente, ótimo. Eu não gosto de falar de aposentadoria, né? Eu não gosto de falar a palavra... Qualidade de vida, né? Aposentadoria, porque a palavra aposentadoria parece que a gente tá ficando velho, né? Ah, sim. E daí eu gosto de falar assim, no momento que tu vai tirar o pé, liberdade financeira, no momento que tu vai tirar o pé, tu pensa nessa tua liberdade financeira? Exatamente. Quando que é essa tua liberdade financeira tu gostaria? 60? Vamos puxar uns 5, 6 anos pra trás? Daqui a pouco, ou 7 anos? Sim. Vai depender do quanto que tu vai colocar hoje, né? E é exatamente isso. Quantas e quantas pessoas? É muito fácil. Pergunta para 10 pessoas que estão na faixa de 60 anos, 65, que já estão aposentados, 50, 55, 60, que estão aposentados e estão na ativa. Por que estão na ativa? Porque querem, mas muitas vezes porque também... Necessidade, né? Exatamente, necessidade. A aposentadoria não dá. Se lá atrás, quando tivesse 30 anos, tivesse feito um consórcio de imóvel, ou 40 anos, hoje ia estar com um consórcio quitado e ia estar com 500, 600 mil, ou ia ter um imóvel alugado para auxiliar na aposentadoria. Para ele ter uma qualidade de vida melhor. Para te ver que como é importante, né? O vendedor tá bem preparado, porque muitas vezes a gente leva educação, né, para os clientes, né? Com certeza. Muitas vezes orientações, né? Exatamente, orientações do que deve fazer, como deve fazer, o que dá certo, o que não dá. Isso é importante. Até eu tava pensando agora, o nome desse podcast tem que ser assim, ó, a importância do foco do cliente. Foco no cliente. Isso foi o insight que eu tive hoje. Quando a gente focou no cliente, o sucesso é mútuo, né? Foi onde que a gente começou a crescer cada vez mais. Exatamente. Exato. Porque eu sempre digo assim, ó, eu digo isso por mim hoje. Eu tô com 52. Quando a pessoa tem 20, 25, 27, 30 anos, ela acha, não, eu tenho tempo para fazer as coisas. Eu tô novo ainda. Eu tenho tempo para fazer. Eu não preciso ter pressa para comprar minha casa. Só que o tempo passa muito ligeiro. Quando passou 10 anos e tu não guardou dinheiro para comprar o teu imóvel, aí tu vai para um aluguel. Aí o que tu poderia ter pago lá atrás, ter conquistado o teu imóvel através de contemplado por sorteio ou por lance, e tu tá morando no teu imóvel, agora tu tem que gastar para pagar o aluguel, que podia estar pagando o teu imóvel, entendeu? Então o planejamento ele tem que começar um pouco mais cedo, sabe? Porque o tempo passa muito ligeiro. E eu cheguei num certo momento da minha vida que eu comecei a pensar, não, eu preciso comprar imóveis para alugar, para olhar lá na frente, sabe? Meus consórcios hoje, vamos pensar, vou terminar de pagar, não fui contemplado, eu vou ter o capital. Então eu vou ter esse patrimônio. Mas é ao longo do tempo, não é de noite por dia. E isso vale para todo mundo, sabe? Para todas as pessoas, vou fazer para ir. Então, o consórcio hoje ele tem um leque de negócio infinito, sabe? Infinito, pode fazer 1000 coisas com o consórcio, pode... Eu já vendi consórcio de imóvel para pessoas que pagavam título de capitalização, pararam de pagar o título de capitalização, fizeram um consórcio de imóvel para olhar lá na frente. E no meio do caminho foram contemplados. Tu entrou numa situação que até eu pedi para fazer algumas perguntas, uma delas eu cheguei a fazer antes.
pedindo aqui no meu Instagram para fazer algumas perguntas para ti, tá? Uhum. Uma delas fizeram antes, eu acabei já te passando ela. E uma das perguntas que colocaram, previdência privada. Título de capitalização versus consórcio. O que tu acha de título de capitalização e de consórcio? Olha, eu tive... eu sempre digo assim, a gente suspeita de falar porque a gente representa o consórcio. Né? Uhum. Mas eu tive isso, esse conhecimento com o cliente meu. Né? Ele tinha um título de capitalização, nada contra quem faz, né? São opções. Um cliente nosso, ele tinha uma época um título de capitalização e daí ele resgatou o dinheiro e ele perdeu o dinheiro. Por causa de imposto de renda, teve que pagar e tal e tal. E ele ficou muito insatisfeito. E aí eu disse para ele, mas se eu te oferecer um produto, que tu pode adquirir um bem, que é melhor que um título de capitalização, e que tu vai pegar em espécie no fim do plano, no fim do tempo de pagar, o plano corrigido e sem nenhum centavo de desconto. O que tu acha disso? Será que isso é melhor que título de capitalização? Mas que produto é esse? Eu disse, produto que tu já tem comigo. Só que faz mais um com esse investimento, com esse pensamento. Eu disse, o que tu pode fazer com consórcio de imóveis se tu for contemplado? Em primeiro lugar, se for contemplado meio logo, vender, ganhar um capital, ganhar um dinheiro em cima. Depende de tudo da... Ele conhece, depende do momento, né? Exato. Vamos supor que tu não seja contemplado. Que tu vai pagar todo ele. No final do ano, no final do plano, tu vai pegar o crédito corrigido, em espécie, e sem nenhum centavo de desconto. E se no meio desse caminho tu for contemplado, uma hora tu vai ser contemplado. Hoje tu não tem ideia disso, mas foi contemplado. Tu vai comprar 2 apartamentos com esse crédito. A partir dali, se o teu inquilino pagar 70% da parcela do teu investimento, do teu consórcio, tu não acha que está valendo? Tu vai pagar 30%. Eu disse, André, tu sabe que eu nunca pensei que eu poderia fazer tudo isso com o consórcio. Por quê? Porque o dia a dia é na correria. Aí o cliente, vamos supor, ele é cliente de um banco, eles oferecem, tá, faz. Né? Meio que obrigam, né? Exatamente, mas assim, eu na pressa, não, faz. Aí, quando é que ele se deu conta que não era o que ele queria? Quando ele foi resgatar o dinheiro. Que teve um baita no desconto por causa do imposto de renda. Do imposto que teve que pagar. E aí, ele disse, André, daí eu fiquei dando mais outras opções para ele. O que ele poderia fazer com o consórcio? Sabe? Ele disse, cara, o que eu vou te dizer? Vamos fazer mais um. Sabe? São maneiras de conversar, mas diga assim, ó, de conversar com o cliente, mas o cliente, ele vai seguir o teu conselho se ele confia em ti. Com certeza. E ele vai confiar em ti, não é de noite por dia. Tu levar um exemplo, hoje não precisa mais, mas na época, cara, eu saía do meu escritório e ia para longe às vezes, levar um documento para um cliente para ele assinar um fundo de reserva de R$200. Mas é uma oportunidade que tu tem de conversar com o cliente. Perfeito. Entendeu? Tu vai lá e começa, pô, ele vai dizer, pô, Andrés vem de 2 irmãos para pegar minha assinatura de um fundo de reserva de R$200. Como é que eu não vou indicar esse cara? Como é que eu não vou fazer consórcio com esse cara? Sabe? Então, hoje, que nem as gurias do meu escritório, tem uma lá, cuida das liberações de imóvel, de carro e tal, fundo de reserva. Às vezes tem cliente lá que já recebeu, mas vai liberando mais, né? Que recebe 50 pila. É uma oportunidade que tu tem de falar com o cliente. Entendeu? Certo. Então, tem mais um fundo de reserva daquele teu consórcio. Tem mais R$100 para ti aqui. O cliente vai o que ele vai ver do outro lado? Pô, mas eles estão cuidando do meu negócio. Eles se importam comigo, né? Se importam. Andréas, foi uma conversa bem bacana. Foi uma conversa que eu queria, por mais que a gente teve aquela conversa ali, troca de mensagens, quanto vai me convidar? A gente já queria ter te convidado antes. Tu é uma pessoa que é referência pro setor, tu é uma referência também de qualidade de atendimento, é uma pessoa íntegra que eu gosto muito. Já conversei contigo já diversas vezes e cada conversa é uma aula, né? E obrigado por topar conversar aqui com a gente. Eu queria que tu deixasse uma mensagem pro pessoal, mensagem que tu gostaria também, daqui a pouco se quiser mandar um abraço para tua equipe ou para os teus clientes também, espaço é teu. Obrigado pelo convite, né? Que nem eu disse antes, eu também me ofereci, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui e compartilhar essa experiência que a gente tem, né? Que a gente, ao longo desses anos aí,
por tudo que a gente passou, por dificuldades, por conquistas, por realizações dos nossos clientes, por crescimento da administradora, do produto em si, que onde estava e onde está, sabe? E legal que a gente faz parte disso, né? Faz, com certeza. E eu me coloco assim, com muita responsabilidade, sabe? De fazer o que a gente faz, sabe? De vestir a camisa que a gente veste. Porque eu sempre digo assim, se a gente hoje tem o que tem, é pelo nosso trabalho, mas é pela empresa que a gente representa. É porque a nossa empresa que a gente representa tem crédito no mercado. E devemos ser gratos, né? Exatamente. Então a gente tem que vestir essa camisa com responsabilidade, vender o nosso produto de uma maneira transparente, correta, sem prometer nada. A gente quando a gente vende cartas contempladas que o cliente vai usar, a gente tem que ter também a capacidade que a gente como é que eu vou dizer, e a certeza que a gente pode dar suporte para esse cliente. Não é só vender a carta contemplada. Tu vender um valor alto para um investidor, tu tá seguro que tu vai atender bem esse cliente, entendeu? Porque é muita responsabilidade, muito dinheiro que está em jogo. E para o pessoal que está vestindo a camisa da HS, vestir-la com responsabilidade, né? Conhecer a empresa que representa, o produto que vende, o que pode, o que não pode, ser transparente com o cliente, ser ético. E quando vende, claro que muitas vezes no meio do caminho o cliente muda de ideia, mas independente para que lado ele caminhar, que ele possa fazer o que ele quer fazer com o consórcio. Hoje eu quero construir quando eu for contemplado, mas na hora que for contemplado eu quero comprar um imóvel pronto, eu quero comprar em outro estado. Então, ele tem que ter certeza que todas as opções que ele escolher, ele possa fazer com o produto consórcio. E como é que eu vou te dizer? E que Deus nos ilumine, que a gente possa estar junto por vários e vários anos, né? Quero ter oportunidade, tomara a Deus que um dia eu consigo fazer isso, de viajar esse Brasil lá fora aí, conhecer vários e vários colegas, escritórios, outros estados, né? Na Azul com o filho pilotando aí. Não, pensa uma hora nós fazer uma viagem de carro e passar por vários colegas e parceiros e tal, e conhecer aí Brasil lá fora aí, que em muitos lugares a gente não conhece. E conversar com a equipe desses representantes, né? Conversar com eles e passar a nossa experiência, sabe? Passar para eles o que a gente aprendeu ao longo desses anos, o que a gente contribuiu para tudo isso se tornar realidade, né? E passar para eles que vale a pena caminhar, que vale a pena estudar, que vale a pena lutar, que vale a pena vender de uma maneira correta, transparente, ser honesto, sabe? E que isso tudo traz frutos e traz frutos maravilhosos. E sempre se colocar no lugar do cliente. É isso que eu sempre peço. A vida devolve. E devolve muitas vezes mais rápido do que a gente pensa. Verdade. Obrigado a todos. Obrigado a Maurício de Fraga, meu sócio. Obrigado, Andréas. Obrigado ao Rodrigo Bitelo, nosso sócio também, que não veio dessa vez aí. Um abraço para ele. Obrigado a todos que estão nos escutando e até a próxima. Obrigado. Feito, pessoal.